O drama começa dentro do videogame Dreaming of Jianghu, na cidade de Jinling, um mapa enorme cheio de templos, becos, mercados e criaturas que parecem saídas de uma lenda. Ali aparecem dois avatares lutando lado a lado, Lu Weiwei, uma guerreira famosa pelo nível e pelo sangue frio, e Zhenxiu Wuxian, seu marido dentro do jogo. Juntos, eles entram numa missão pesada contra um monstro que destruiu metade da cidade e deixou vários NPCs fora de combate. Com paciência e coordenação, conseguem derrubá-lo e ficam com o prêmio mais cobiçado do momento, um colar mágico que aumenta o poder de ataque e defesa, ideal para duelos e guerras de guilda. Mas a alegria dura pouco. Assim que o colar aparece no inventário, um jogador desconhecido chega para desafiar Lu Weiwei e tomar o item. Ela não se assusta, na verdade, tem fama de ser a única garota que chegou ao topo do ranking por mérito próprio. Enquanto o desafio esquenta, Zhenxiu Wuxian volta com o tema favorito dele, a curiosidade de conhecê-la na vida real. Ele insiste em vê-la cara a cara, como se o casamento do jogo tivesse que se confirmar fora dele também. Ela, por outro lado, se mantém firme. Por algum motivo, não quer mostrar o rosto, e isso vai criando uma tensão estranha nesse casal virtual. Corte para a vida real. Bai Weiwei é uma universitária de alto nível no departamento de informática da Universidade King. Ela é bonita, sim, mas a fama dela não vem só do rosto. As pessoas a respeitam porque é inteligente, competente porque, quando vê alguém sendo importunado, entra para ajudar sem posar de heroína. Ela mora no dormitório com as três amigas, Zhao Erxi, Xiao Ling e Tian Zizi, que são o trio de confiança dela para estudar, fofocar e sobreviver à vida universitária. Numa noite, o prédio sofre um apagão e, como se não bastasse, o notebook da Weiwei começa a falhar. Isso a deixa nervosa porque a vida dela está dividida entre projetos, aulas e o jogo. Então, no dia seguinte, ela sai com Zhao Erxi para procurar peças e consertar o equipamento. Na loja, elas encontram Meng Yiran, considerada a garota mais famosa e perfeita do campus, e a amiga dela, Nana. Elas estão comprando uma memória RAM por um preço absurdo. Weiwei, sem vontade de briga, só comenta que está caro e que talvez não valha a pena. Meng Yiran e Nana tomam isso como uma opinião de alguém querendo chamar atenção e pagam do mesmo jeito, só para deixar claro quem manda. Mais tarde, para não perder o evento do colar, Weiwei se conecta de um cybercafé. O lugar está cheio de gente jogando, e entre eles aparece Xiao Nai, o estudante mais popular de toda a universidade. Bonito, brilhante, campeão em esportes, e para completar, um gênio da programação. Ele entra com os amigos, mas em vez de se distrair, repara numa cena específica. Uma garota jogando com uma técnica tão limpa que parece que o teclado responde por respeito. Xiao Nai não se impressiona com a aparência dessa jogadora. O que pega nele é o talento. E sem dizer nada, ele fica observando, como quem encontra algo raro e valioso. Quando finalmente Weiwei conserta o notebook, volta ao jogo com tudo. Aí vem o golpe. Zhenxiu Wuxian marca um encontro com ela na Pedra das Três Vidas para terminar o casamento. Ele está frustrado porque ela não aceita vê-lo pessoalmente, e na cabeça dele isso significa que ela esconde algo. Weiwei chega ainda processando a humilhação, e ele completa a jogada se casando imediatamente com Xiao Yao, uma jogadora famosa pela beleza dentro do jogo. A notícia se espalha rápido, e o chat do servidor vira uma festa cruel. Weiwei é insultada, chamada de interesseira, velha amante, ressentida, e levam para cima dela todo o veneno típico de gente entediada que vive ligada no drama dos outros. Weiwei não começa a chorar em público. Ela vai ao casamento mesmo assim, mais por orgulho do que por vontade, e aí acontece algo inesperado. Aparece Xiao Nai, o top 1 do servidor. O nome dele impõe, o equipamento brilha, e todo mundo fica quieto como se um rei tivesse chegado. Weiwei olha com curiosidade, porque ninguém se mantém tanto tempo no topo só por sorte. E Xiao Nai, sem rodeios, propõe-se casar com ela no jogo. Ele não faz isso com romantismo barato, faz como quem toma uma decisão estratégica e segura. Weiwei, que também entende jogo como jogo, aceita sem pensar demais. Além disso, um casamento com o número 1 aumenta o status dela e cala a boca de metade do servidor. A partir dessa união, Weiwei começa a conviver com o círculo de Xiao Nai, seus 3 colegas de quarto e sócios, Aomei, Yu Banshan e Qiu Yongou. Eles são do mesmo departamento que Weiwei, mas ela ainda não faz ideia de quem são na vida real, embora os nomes do jogo e os de fora sejam parecidos demais para ser coincidência. Os 4 garotos, além de estudar, estão montando uma empresa chamada Xi Technology, focada em desenvolver videogames e produtos digitais. Eles procuram investidores, e numa conferência importante, chamam a atenção da Feng Teng, uma empresa grande que está de olho em projetos com potencial. Dentro do jogo, o casamento entre Lu Weiwei e Xiao Nai não passa despercebido.
Os haters voltam com a história de que os dois são divorciados, por isso se juntaram, como se isso fosse um crime. Mas o casal virtual dá zero importância. Eles organizam uma cerimônia enorme, passeiam pelo mapa como se fossem estrelas, e até se dão uma lua de mel cheia de missões, recompensas e passeios por cenários bonitos. Para Weiwei, no começo, é puro entretenimento e uma forma de recuperar o controle depois do divórcio humilhante. Para Yi Xiaonai, por outro lado, existe uma intenção mais profunda, embora ele ainda não diga. No campus, o drama muda de tom quando alguém publica uma foto de Weiwei ao lado de um carro luxuoso e a acusa de ser fácil e de sair com homens por dinheiro. É o típico boato que pega porque as pessoas amam inventar. Weiwei não se desespera, usa o que sabe. Ela rastreia o IP, descobre o culpado e confirma que é Kangguan, um estudante do Departamento de Línguas Estrangeiras. Weiwei o confronta sem fazer cena. Explica que aquele carro não é de um namorado milionário nem de um sugar, e sim da mãe de uma criança para quem ela dá aulas particulares. Para ele ver com os próprios olhos, ela o convida a conhecer a criança. Kangguan, embora no início não acredite, acaba indo, percebe o erro, apaga a publicação e pede desculpas. A partir daí, dá para notar que ele começa a olhá-la de outro jeito, como se tivesse vergonha da própria imaturidade. Naquela mesma noite, Weiwei entra no jogo e encontra uma surpresa do marido virtual. Yi Xiaonai deixou o jogador que a desafiou acorrentado no Palácio Celestial. Não é que ele seja um vilão de filme, ele simplesmente não tolera que falem mal dela. Ele o pune dentro das regras do jogo, deixando o cara exposto e sem dignidade, e com isso manda um recado claro para todo o servidor. Com Weiwei não se brinca. Weiwei acha engraçado e também sente um calorzinho no peito, porque não está acostumada a alguém defendê-la sem pedir nada em troca. No jogo, lançam um concurso de vídeos. Cada jogador pode fazer um clipe criativo e o vencedor vai receber uma roupa arco-íris, um set raro que muda de cores e deixa o servidor doido. Xiao Yu Yao Yao e Zhenxiu Wuxian aproveitam para atacar. Publicam um vídeo insinuando que Weiwei é uma perdedora ressentida. O clipe tenta humilhá-la, mas acaba provocando o contrário. Yi Xiaonai leva para o lado pessoal e desafia Zhenxiu Wuxian para uma batalha épica. O duelo é rápido, limpo e humilhante para o outro. Depois de perder, Zhenxiu Wuxian cai no ranking e, obrigado pela vergonha, apaga o vídeo para não continuar manchando a Weiwei. Enquanto tudo isso acontece, na vida real Men Yiran continua com a obsessão silenciosa por Xiaonai. Ela não diz diretamente, mas dá para perceber em cada gesto. Arruma desculpas para ele ajudá-la, se produz para chamar atenção e sonha com o dia em que ele a olhe como todo mundo olha. Em paralelo, Yu Banshan e os garotos participam de reuniões, apresentações e conferências porque a empresa precisa de investimentos e alianças. Eles são estudantes, sim, mas já vivem uma vida de adultos com pressão, decisões e riscos. No campus, Weiwei propõe fazer um vídeo para o concurso, uma história romântica e trágica entre um músico e uma bandida, contada com bom gosto e com um final emotivo. Ela se coordena com Yi Xiaonai e com o grupo, e de quebra eles conversam um pouco sobre a vida fora do jogo, sem revelar identidades. É um clima estranho, eles se sentem próximos, se entendem, mas ainda existe um muro enorme porque ninguém quer dizer eu sou eu. Weiwei gosta dessa cumplicidade, embora ainda não saiba que o garoto por trás de Yi Xiaonai a conhece desde muito antes. Enquanto Weiwei se movimenta com facilidade nos jogos, Zhao Ershi decide aprender do zero porque quer entrar como estagiária numa empresa de games. Ela e as amigas ouvem que a Xi Technology está procurando gente e ficam animadas. O problema é que Xiao Ling e Tian Zizi não entendem nada de jogos. Zhao Ershi também não, mas pelo menos tem vontade. Weiwei, para ajudá-las, sugere que usem usuários falsos nas entrevistas, só para não ficarem em branco. É um conselho arriscado, mas ela fala pensando que o mundo real também é injusto. Se você não entra, nem te dão chance de mostrar o que sabe. No processo das entrevistas, acontece o desastre. Zhao Ershi, nervosa, esquece o nome de usuário inventado e solta o da Weiwei, Weiwei. A sala fica estranha, porque naquela empresa existe alguém que conhece esse D bem demais. Mesmo assim, Zhao Ershi se sai muito bem na apresentação e acaba deixando uma ótima impressão. Por outro lado, Weiwei segue entre aulas e tutorias, tentando manter a vida em ordem, enquanto o casamento dela no jogo continua sendo o assunto favorito de metade do servidor. Depois chega uma missão lendária, a busca dos heróis Condor. É um desafio que quase ninguém completou porque exige mais do que força, exige conexão real entre o casal do jogo. A prova começa quando Weiwei é enviada para um lugar escuro que nem aparece no mapa. Yi Xiaonai tem menos de 16 horas para encontrá-la sem pistas claras. Weiwei, presa, acha uma frase escondida que diz algo como confie no entendimento tácito entre casais. Para os outros, isso parece poema vazio.
Para Yi Xiaonai, é uma pista concreta. Ele entende como ela pensa, por onde ela iria, que tipo de lugares ela gosta. Yi Xiaonai atravessa zonas, resolve provas e enfrenta inimigos como se fosse um filme. Primeiro, encontra um idoso simpático que propõe uma partida de Go, um jogo de estratégia em que errar um movimento pode custar tudo. Depois, entra num trecho com dragões e criaturas que parecem impossíveis de controlar. Por fim, enfrenta um guerreiro forte, daqueles que te obrigam a medir cada golpe. Ao vencê-lo, chega ao lugar escondido e encontra Wei Wei. E, como se o jogo quisesse premiar o esforço, os dois acabam voando numa ave fênix, com a cidade lá embaixo e o mapa inteiro parecendo um presente. Esse voo também serve para conversar. Wei Wei conta que foi expulsa da guilda por causa de um boato. Acusaram ela de roubar uma relíquia de um chefe, algo que supostamente afetava Xiao Yu e Yao Yao. Ela tentou se defender, mas no fim cansou de discutir com gente que já tinha decidido odiá-la. Ela saiu por dignidade, não por culpa. Yi Xiaonai escuta sem julgar, como se já soubesse que ela não é do tipo que rouba nem se esconde. Na vida real, a empresa de Xiaonai vira alvo. Um grupo rival, ligado ao tio de Men Yiran, tenta comprar os direitos do jogo que eles estão desenvolvendo por uma quantia grande. Os garotos ficam indignados, sentem que querem comprar o sonho deles. Eles recusam a oferta e, com isso, ganham inimigos. Além disso, surge a ideia suja de sabotar o calendário, adiantar lançamentos, pressionar servidores, criar caos para que a equipe de Xiaonai pareça incapaz de cumprir. No meio desse estresse, acontece um momento ruim, e o Banshan sofre um acidente de carro enquanto eles estão a caminho, e Xiaonai acaba levando o pior golpe porque assume o volante para evitar algo pior. Ele fica internado. No jogo, chega a data de uma competição importante e Wei Wei fica esperando o marido virtual para lutar junto. Mas a hora passa, ele não aparece, e a competição termina sem eles. Wei Wei se frustra não só por perder, mas pela sensação estranha de que ele sumiu sem explicação. Do lado de fora, Men Yiran e o grupo dela comemoram a derrota como se fosse uma vitória pessoal contra Wei Wei. Xiaonai acorda e, mesmo com dor, a primeira coisa que faz é pedir que entrem em contato com Wei Wei. Não consegue de imediato porque ela está desconectada e deprimida, pensando que talvez o cara do jogo cansou ou que algo mudou. Sem saber, ela já sente falta dele. Xiaonai, do hospital, chega ao extremo de hackear o computador dela para vê-la, não por controle, e sim por preocupação. Ele passa horas assistindo ao vídeo que fizeram juntos para o concurso, repetidas vezes, como quem se agarra a algo bom quando tudo fica incerto. Enquanto isso, Zhao Erxi decide entrar de vez no jogo para treinar. Lá, ela conhece um jogador carismático chamado Wei Guan. Ele parece simpático, se aproxima, pede para ser mestre dela, e ela aceita, mesmo sem ser experiente. Sem Erxi saber, por trás dessa conta está Kang Guan, o mesmo que acusou Wei Wei no boato do carro. Ao descobrir que Wei Wei está com Xiaonai, ele sente ciúmes e confusão. E, em vez de falar claramente, entra no jogo para se aproximar de quem ele acha que é Wei Wei. Erxi, inocente, fica animada com a atenção e acredita que finalmente a vida está dando para ela uma história bonita. Quando a empresa Feng Teng chama Wei Wei para comprar os direitos do vídeo e usar como promoção do jogo, ela fica feliz. Ela não quer dinheiro, prefere pedir criaturas mágicas dentro do jogo como pagamento, um detalhe que mostra o jeito dela de pensar. Ela valoriza o simbólico e o útil dentro do universo que ama. Mas, para assinar, ela precisa falar com Xiaonai pessoalmente, e aí explode a maior bomba. Pela primeira vez, o casal do jogo decide se ver na vida real. Wei Wei leva o encontro como se fosse um encontro às cegas, mesmo sem admitir. Ela prova roupas com as amigas, duvida, se critica, se acha chamativa demais com um vestido vermelho e acaba trocando por algo mais simples. Depois faz uma prova importante e vai até o local combinado, uma área perto de um lago. Quando Xiaonai chega, ela fica paralisada. O garoto mais famoso da universidade é, literalmente, o top 1 do jogo. Ele confirma a identidade com calma, sem drama, como se já tivesse planejado tudo. Wei Wei quase cai de susto, mas também entende porque ele sempre parecia perfeito jogando, porque na vida real ele também é. Eles saem para comer, e Wei Wei percebe que ele é mais sério e distante fora do jogo, embora continue atencioso. Depois ele vai jogar o último jogo de basquete. Quando voltam juntos para a universidade, chamam a atenção como se fossem um casal de celebridades. As garotas do campus enlouquecem, Men Yiran se amarga em silêncio, e Wei Wei tenta agir normal enquanto por dentro está em modo terremoto. Depois do jogo, Xiaonai a apresenta aos amigos, e eles a recebem como se finalmente tivessem conhecido alguém importante para o chefe deles. Nem tudo é romance. Nos fóruns da universidade, começam a circular listas absurdas.
top de garotas bonitas, top de mulheres perigosas e até teorias de conspiração. Wei Wei aparece numa lista estranha e Xiao Nai, sem dizer nada, apaga a página com a habilidade de hacker dele, como se limpar lixo digital fosse rotina. Em paralelo, Kang Guan compra um colar para Wei Wei, planejando se aproximar na vida real, mas descobre que ela sai com Xiao Nai e desaba. Numa noite, Zhao Ershi fica muito doente e vai parar na emergência com gastroenterite aguda. Wei Wei e as outras ficam com ela. No dia seguinte, Xiao Nai aparece no hospital para levá-las para tomar café da manhã, como se fosse a coisa mais normal do mundo cuidar das amigas da namorada. Esse gesto faz Wei Wei se sentir segura, porque ele não brilha só nas coisas grandes, ele também está presente nas pequenas. Com o tempo, Wei Wei visita o escritório da Xi Technology, vê rascunhos, protótipos e o mundo real por trás dos videogames. Ela se convence de que Xiao Nai e a equipe não só sonham, eles trabalham sério. Ao mesmo tempo, Ershi continua com o romance dela no jogo com Wei Guan, sem saber a verdade, e decide preparar um presente especial. Mas Nana, se metendo onde não foi chamada, vê o encontro virtual de Kang Guan com a suposta Wei Wei, entende tudo errado e corre para contar a Menhira, tentando criar mais fofoca. Quando chegam as férias de verão, Wei Wei volta para a cidade dela para ver os pais, e aí vem o choque. A família dela é carinhosa, mas tradicional, e não gosta muito da ideia de ela ter namorado enquanto estuda. Por isso, Wei Wei acaba falando com Xiao na escondida, em ligações curtas, baixinho, como se guardasse um segredo. Ele, enquanto isso, fica na universidade com a equipe, cuidando do cacto que ela deu antes da viagem, e totalmente mergulhado num calendário impossível. Eles têm só 3 meses para entregar o jogo completo. No escritório, se acumulam noites longas, café, código e discussões técnicas, e ainda assim Xiao Nai procura um tempo para se conectar ao jogo e acompanhá-la nem que seja um pouco. Wei Wei também continua dando aulas particulares para comprar um celular e conseguir falar com ele sem depender do notebook. Essa distância, em vez de esfriar a relação, deixa tudo mais claro. Os dois sentem falta um do outro, se apoiam e percebem que o que eles têm já não é um acordo de jogo, e sim algo real que está crescendo. No jogo, Wei Wei e Xiao Nai são obrigados a cooperar até com os inimigos quando uma missão exige. Numa luta contra um fantasma poderoso, Zhenxiu Wuxian e Xiao Yao Yao são derrotados rápido, e Xiao Nai os revive só para cumprir a missão e depois derrota o chefe com um ataque limpo. Essa cena deixa claro quem está em outro nível e também faz Wei Wei pensar que, embora o marido seja frio, ele não é cruel nem vingativo por prazer. Ele sabe quando ajudar, até quem não merece. Enquanto se aproxima o lançamento do novo jogo mobile da equipe, começam os ataques de um hacker. Apagam arquivos, mudam fundos, deixam sinais. Xiao Nai instala rastreadores e usa câmeras para identificar o culpado. Aí entra Ko, um garoto calado que trabalha num restaurante e cuida muito de Almei. De repente, se revela que Ko é o hacker. Em vez de se esconder, ele desafia Xiao Nai para uma competição de programação. Se perder, vai trabalhar de graça por 1 ano para Xi. Xiao Nai aceita, vence a disputa numa noite, e Ko acaba entrando para a equipe como se isso tivesse sido parte do plano desde o começo. Depois das férias, Wei Wei consegue um celular para falar com Xiao Nai sem ficar grudada no notebook. A relação, agora fora do jogo, fica mais direta. Ele a procura, acompanha, protege sem sufocar. Ele até a leva para a empresa para ela fazer estágio e aprender. Lá, Wei Wei encontra Xuan, um programador com uma energia ruim e desconfiança contra mulheres. Ele manda ela testar celulares e compatibilidades, um trabalho longo e cansativo. Wei Wei leva a sério, faz um relatório detalhado e, mesmo que a Xuan não demonstre carinho, dá para ver que o trabalho serve e que ele fica impressionado. Em paralelos, Zhao Ershi acaba trabalhando para Kang Guan de um jeito bem estranho, cuidando do gato dele, Café. No começo ela tem medo, mas isso vai passando, e essa convivência vira uma rotina meio fofa. Ershi, do jeito atrapalhado e sincero dela, começa a gostar do gato e, sem perceber, também de Kang Guan, mesmo ele ainda confuso por causa da Wei Wei. Chega o famoso encontro presencial dos jogadores do servidor. Xiao Yao Yao e as amigas ficam felizes porque acham que vão humilhar a Wei Wei real usando Ershi como isca, já que viram ela no escritório e assumiram que era a garota por trás de Wei Wei. Mas o plano desmorona quando a verdadeira Wei Wei chega, elegante e tranquila, e o restaurante inteiro fica olhando. Xiao Yao Yao insiste que não pode ser ela, e Wei Wei, lembrando do maltrato com a amiga, decide defender com fatos. Desafia as garotas para um duelo do jogo na frente de todo mundo. Wei Wei vence, confirma a identidade e deixa as outras sem palavras. Quando Xiao Nai aparece para buscá-la, o choque aumenta, porque o casal top do servidor é também o casal mais comentado da universidade. Kang Guan, ao perceber que foi enganado pelo mal-entendido, explode no jogo da pior forma.
Ele pega a espada que Ershi deu, se aproxima do avatar da Wei e o derrota, como se com isso pudesse punir a mentira. Ershi se sente traída e, quando Wei chega ao quarto com um bolo para animá-la, ela expulsa a amiga de um jeito grosseiro. Wei fica magoada, porque não entende porque está pagando pelo desastre emocional dos outros. Como se não bastasse, Nana vaza um vídeo em que Kang Guan, bêbado, diz que Wei estava comprometida com ele no jogo e que, ao mesmo tempo, sai com Xiao Nai na vida real. É uma fofoca montada com pedaços de verdade mal interpretados. Men Yiran usa isso para pressionar Xiao Nai, mas ele não se deixa manipular. Ele investiga, hackeia celulares, apaga o vídeo e diz para Wei que eles precisam cortar o problema pela raiz antes que cresça. Wei, por sua vez, confronta Kang Guan e deixa claro que ele foi cruel com o boato, que não tem direito de acusar ninguém e que não volte a mexer com as amigas dela. Mesmo assim, o impacto emocional deixa marcas. Zhao Ershi descobre que tudo que ela conseguiu trabalho, atenção, suposta história romântica aconteceu porque confundiram ela com Wei. Ela se sente pequena, inútil, como se vivesse na sombra da amiga. Ela discute com Wei, chora, tenta ir embora, e no fim Wei decide sair ela mesma para não pressionar mais. Ela vai para a casa de Xiao Nai, e ele a recebe com calma, como se o espaço dele fosse também o refúgio dela. Na empresa, o inimigo joga sujo. O assistente do tio de Men Yiran compra Xuan com dinheiro e ameaças para que ele vaze informações e sabote o servidor no dia da apresentação para Feng Teng. O plano é simples: fazer o jogo de Xiao Nai não abrir, passar vergonha, e fazer o projeto rival parecer melhor. Mas Xiao Nai desconfia, prepara um servidor alternativo e não relaxa. No dia crucial, o servidor principal falha bem na hora em que ele apresenta, mas ele troca para o segundo em segundos e continua como se nada tivesse acontecido. O pessoal da Feng Teng fica impressionado e fecha contrato com ele. O tio perde a jogada, e Xiao Nai, já seguro, demite a Xuan sem criar escândalo para não quebrar o moral da equipe. Com a vitória, a equipe finalmente respira. Eles vão para um hotel perto das montanhas para descansar, comer e jogar. Ko mostra que, além de hacker, é um cozinheiro incrível, e faz um churrasco que deixa todo mundo feliz. Entre risadas e desafios, Wei e Xiao Nai se afastam por um momento, vão para um lugar que lembra as paisagens do jogo, recordam o primeiro casamento virtual e falam do futuro com uma naturalidade que assusta. Planos, convivência e a ideia de se casar de verdade quando chegar a hora. Com o tempo, Xi Technology e Feng Teng transformam o jogo num sucesso. A história dá um salto de 2 anos. Wei está prestes a se formar com as amigas, e Xiao Nai aparece em entrevistas como jovem empresária estrela. O mundo que começou como uma aventura virtual acaba virando real, sólido e admirável. Na cerimônia de formatura, fotos, abraços, nostalgia e aquela sensação de que tudo mudou rápido demais. Depois, Wei arruma as malas para se mudar com Xiao Nai. Ele a leva para conhecer os pais dele e depois eles viajam para a casa dos pais dela. O pai de Wei é rígido e leva a avaliação do futuro genro como se fosse um teste. Observa o caráter, a paciência, o respeito, até detalhes absurdos como a força e o jeito de tratar a filha. Xiao Nai não perde a calma, aguenta com educação, prova com atitudes e vai conquistando a aprovação aos poucos. Por fim, Xiao Nai propõe adiantar o casamento. As famílias se reúnem, combinam tudo, celebram. Wei se encontra com as amigas de sempre, que morrem de vontade de ver o vestido, mas nem sabem como ajudar a ajeitar. E aí aparece de novo o que define Xiao Nai. Ele não faz alarde, mas resolve. Ele ajuda ela a se vestir, cuida de cada detalhe, sem precisar de discursos, transforma o dia em algo íntimo e especial. Assim, o que começou como um casamento estratégico num jogo termina como uma relação real, construída com respeito, apoio e uma cumplicidade que sobreviveu a boatos, invejas, sabotagens e mal-entendidos. Fim do drama.